tema que eu coloquei para essa palavra é: onde está o seu porquê? O porquê é aquilo que vai determinar se você vai longe ou perto na sua caminhada. O porquê determina se o seu engajamento, o seu envolvimento com aquele determinado assunto é forte ou fraco. E a gente vê nas Escrituras Sagradas que há muitos porquês. Por que Jesus foi mandado à terra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus aceitou, ele sendo filho de Deus, aceitou ficar na cruz e passar por todo esse sofrimento? E Hebreus diz: pela alegria, pela promessa, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. E você? E eu? Por que nós continuamos na fé? Por que nós continuamos andando por esse caminho que nós estamos andando? Por que nós permanecemos na família? Por que a gente continua no trabalho? Por que a gente continua tendo amigos? Por que a gente não desiste da vida? Por que a gente continua empolgado? O porquê é importante. E o porquê definiu o plano de Deus de enviar o seu Filho. O porquê definiu porque Jesus aceitou ficar na cruz. E o porquê vai definir a profundidade do seu envolvimento com Deus, do seu comprometimento com a fé. E esse texto de Atos capítulo 20 mostra a vida de Paulo, que é um apóstolo que teve uma experiência forte com Deus, e também de Eutico. Então nós vamos ler dos versículos 1 até o 12. Então presta atenção, abre a sua Bíblia aí, acompanhe comigo, um texto um pouco maior, mas é importante que a gente entenda esse contexto e depois nós vamos bater um papo sobre isso. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco, Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e de Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Olha, gente, se eu falo 40 minutos, o pessoal já sai. Imagina uma pregação dessa que vai até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram-no vivo o jovem, o que muito os consolou. Mais uma vez a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ilumina a tua palavra aos nossos corações e fala, ministra nas nossas vidas. Deixa claro o nosso porquê em nome de Jesus. Amém. Essa passagem ela mostra 2 realidades, né? O apóstolo Paulo, que estava numa viagem, numa rotina, numa turnê alucinante. Ele estava viajando por todo o mundo conhecido da época. E a primeira parte desse versículo do capítulo 20, o primeiro versículo diz assim: Paulo cessando o tumulto. Ou seja, ele já estava vindo de Éfeso, uma cidade onde houve uma grande confusão, queriam matar todos os apóstolos que estavam lá. E ele foi para um lado, daqui a pouco ele foi para o outro, ele foi para Macedônia, para a Síria, Nossa, ele viajou muito. E as viagens dele eram sempre assim. Uma hora ele saía fugido, outra hora ele era apedrejado, outra hora ele sofria de um naufrágio, outra hora ele era vandalizado, assim, maltratado pelas pessoas. Algumas vezes aceitava, né? E era assim, uma atrás da outra. E Paulo era uma pessoa que tinha tudo da sua cultura antes de se converter. Ele tinha reconhecimento, ele tinha autoridade, conhecimento. Ele era o top da sua sociedade, então ele era respeitado.
E ele abandonou tudo, toda essa estrutura social para viver no Evangelho. E por que um homem faz uma coisa dessa? Ele diz ainda numa das cartas, ele diz assim, olha, eu considerei tudo isso como esterco para poder ganhar a Cristo. Tudo isso que eu tinha, tudo isso que eu adquiri ao longo da vida com muito esforço, eu jogo fora e reputo como lixo para poder ganhar a Cristo. Por que uma pessoa faz uma coisa dessa, gente? Ela só faz porque ela tem um porquê muito forte. E Paulo encontrou em Jesus aquilo que em nenhum lugar ele encontraria. E ele se tornou um pregador da palavra. Ele estava no caminho de Damasco para matar cristãos. Ele olhava ao seu redor, ele via gente que ele odiava, porque estavam distantes do caminho que ele acreditava. Então a atitude dele era de matar. E aí Paulo encontra com Jesus nesse caminho e Jesus disse, Paulo, quem és tu? Ou por que você está fazendo isso comigo? E Paulo diz, quem és tu, mestre? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fica cego, porque uma luz muito forte bate no olho dele e ele é jogado no chão e ele fica cego. E aí depois de alguns dias ele ressuscita para nunca mais voltar atrás. Porque Jesus diz, você é meu servo junto aos gentios. E ele tem uma experiência com Jesus tão profunda, porque a gente coloca para fora aquilo que está dentro de nós. Paulo estava, embora com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a sabedoria, com todo o status, ele estava morto por dentro. E quando a gente está morto por dentro, a gente quer que as pessoas do lado de fora também estejam mortas. Por isso que ele saía fazendo uma chacina. Aquilo que a gente coloca para fora, meu irmão, aquilo que a gente manifesta é aquilo que está dentro. E Paulo, o porquê dele era preencher esse vazio. Eu estou morto por dentro e eu não suporto viver nessa vida morta por dentro. Eu me sinto angustiado, então eu quero acabar com todo mundo. Quem está em guerra, meu irmão, se você é perseguido, se você as pessoas falam mal de você, fazem fofoca, têm inveja, todas as pessoas fazem e elas manifestam aquilo que está dentro. Então, e a gente também. Se a gente só fala coisas ruins, a boca fala do que o coração está cheio. E a gente espalha para os outros aquilo que está dentro de nós. Por isso é tão importante descobrir o nosso porquê. O nosso porquê vai determinar a qualidade dos nossos relacionamentos. O nosso porquê vai determinar o quanto nós estamos comprometidos com aquilo. Às vezes o que movimenta o seu coração é se vingar, ou é colocar, ou é se defender. Muitas vezes, meu irmão, eu não tinha força para fazer nada, e às vezes a esposa queria fazer alguma coisa, e aí de repente ela me contrariava de alguma forma, ou falava alguma coisa, aí eu levantava para me defender. E ela falava assim, você tem força para se defender ou para brigar, mas não tem força para isso? E ai, gente, que paulada. Esposa é o instrumento de Deus para colocar um espelho na nossa alma. Esposa, marido, filhos, mostram para a gente a forma com que está lá dentro, a nossa família. Então, às vezes, gente, a gente deveria dar ouvidos às críticas, àquilo que os nossos familiares falam, porque eles revelam o nosso porquê. O que me mobiliza? O que me bota adiante? É a vingança? É a vontade de se defender? É a raiva? É a ira? Ai, meu irmão, então o nosso porquê precisa ser alterado, porque ele está nos destruindo, ele está revelando que o nosso porquê é um porquê de morte. E era isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, ele estava num porquê de morte. Por isso ele estava espalhando morte por onde ele passava, mas ele tinha muita energia. E aí ele chega em Troade, depois de todas essas viagens, e ele começa a falar. É a primeira vez que a cidade de Troade aparece, né, no livro de Atos, e ele começa, provavelmente ele está anunciando o evangelho para aquelas pessoas. E eles se reúnem no sábado à noite, que o dia do judeu começa no sábado à noite, e termina, né, na noite do outro dia. Então eles estavam no sábado à noite, que é o primeiro, já era o domingo, né? O sábado à noite para nós era o domingo já para eles. Então eles estavam no domingo, com o propósito de partir o pão. Para que partir o pão? Era a ceia do Senhor. Era um dia que eles iam fazer uma refeição, e nessa refeição eles iam lembrar da morte do Senhor, até que ele viesse. E Jesus
só estava ali, né, sendo celebrado porque ele tinha um porquê muito forte, que a gente falou no começo, por causa da alegria, a promessa que estava sobre ele de levantar e de salvar o mundo inteiro. Ele suportou a dor da cruz. E eles estavam ali para celebrar a vida. Porque agora Paulo, ele até diz, em Coríntios, ele diz assim, olha, agora, por fora, eu estou sendo destruído, a minha carcaça está sendo demolida, mas o meu interior se renova. Olha que diferença. Antes ele estava vivo por fora e morto por dentro. E ele espalhava a morte por onde ele passava. Agora, ele está morrendo por fora porque ele é chicoteado, ele é maltratado, ele sofre naufrágio, assalto, um monte de coisa. O corpo dele sofre, mas o interior dele se renova. Então, o que importa, gente, é como está o porquê do lado de dentro, do nosso coração. Qual é o porquê que nos mobiliza? E ele estava ali, junto com os outros apóstolos. Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele estava junto. Por isso ele fala, nós estávamos lá, nós entramos, nós subimos. Então, ele é um narrador participante da cena. E ele estava lá junto com os outros apóstolos, com outros discípulos ali, e estavam celebrando. E Paulo resolveu fazer... Gente, eu vou só fazer uma palavrinha rápida, que eu vou dar uma palavra de Deus para a vida de vocês. E essa palavra deve ter começado por volta das 6, 7 da noite, e foi até meia-noite. E aí, o que chama a atenção é que nesse episódio de Trode, aparece o nome de um jovem, Eutico. Pela palavra no original... ele deveria ter por volta de entre 7 e 14 anos. Então era um jovenzinho, talvez uma criança para um adolescente. Então estava lá o Eutico. E ele foi. E diz que, assim, você ouviu a leitura, sabe que ele cai da janela, morre e tal. Então a minha preocupação aqui não é com a narrativa em si, eu estou preocupado com o simbolismo. Essa nossa mensagem aqui é para a nossa reflexão, trazer para a nossa vida o que aquilo significa para a gente. E Eutico estava ali. E por que ele estava ali? Em nenhum momento dessa história fala os seus pais estavam com ele, os seus pais pegaram o menino, né? Fala que Eutico estava lá. E por que ele estava lá? E aí uma coisa me chamou a atenção, quando eu li, eu falava assim, ele caiu do 3º andar. Aí eu lembrei, né, das casas judaicas. E a casa padrão, onde a maioria das pessoas moravam, era uma casa com um piso só. Todas as casas tinham uma varanda em cima. O teto das casas judaicas da época de Jesus era plano. Então era como se fosse uma laje, né, de barro e de folhas. E as pessoas iam lá para cima, às vezes até dormiam nas noites de calor, elas dormiam nessa laje, né? Vamos chamar assim, um andar superior, que era aberto. A parte de baixo só tinha um cômodo. E as pessoas ficavam lá, moravam, iam dormir lá junto com os animais. Então eram casas pequenas. Uma casa padrão devia ter 3,5 metros, 4 metros. Eram casas pequenas. A maior parte das coisas que as pessoas faziam era ao ar livre. Elas iam para casa para dormir. E assim, algumas casas mais ricas tinham 2 pavimentos. Então tinha o andar de baixo e o andar de cima. Provavelmente onde Jesus celebrou a ceia foi numa casa assim mais importante, uma casa mais chique, né? Onde tinha um cenáculo, um andar de cima, onde eles prepararam a refeição da ceia. E essa casa está dizendo que no texto que ele caiu do 3º andar. Então eu não lembro de outra referência onde fala de uma casa de 3 andares. Então eu imagino que essa casa de 3 andares devia ser o sonho de consumo da região. Todo mundo queria conhecer. Nossa, você viu que na nossa rua tem uma casa de 3 andares. Nossa, você viu ali naquele bairro tem uma casa de 3 andares. Essa casa é muito top, eu quero participar lá, eu quero ver. Nossa, o meu sonho era conhecer essa casa. E de repente aparece um tal de Paulo e faz amizade com as pessoas da região, e o dono, talvez, da casa mais imponente do bairro, chamou, vem na minha casa, a gente quer saber mais sobre esse tal de Jesus. Puxa vida, se você tinha um desejo de conhecer aquela casa imponente da sua vizinhança, era a sua chance. Então, talvez o Eutico, ele estivesse lá naquela casa, simplesmente porque era a atração do momento. Não fala, né? A gente não sabe se os pais dele estavam lá. Pode ser que ele tenha ido porque os pais mandaram ele ir, porque ele tinha que ir junto com os pais, acompanhar, assim por diante. Mas pode ser que ele só estivesse querendo curtir. E muitas vezes a gente vai
a gente vai para o Evangelho porque tem alguma coisa que nos atrai. Né? Às vezes são as pessoas. A gente tem muitas pessoas que elas não se converteram. Elas foram aceitas num grupo social e elas se sentem parte. Olha, agora eu faço parte de alguma coisa num mundo onde cada vez mais pessoas se sentem solitárias. Um grupo social é muito atraente. Então, há pessoas que se juntam à comunidade da fé porque tem amigos, porque tem alguma atração para o final de semana, ela não tem nada para fazer, a igreja faz alguns eventos, a igreja tem atividade, né, ação social, agora nessa época de pandemia, né, que tem todo mundo quer fazer alguma coisa, tem atividade social, eu quero me engajar, quero ajudar pessoas, a igreja é um celeiro para isso. Só que, quando a gente vai pelo motivo errado, pelo porquê errado, a gente se distrai fácil. E onde o Eutico foi procurar lugar para sentar para ouvir o discurso de Paulo? Ele se sentou na janela. E eu acho que, num primeiro momento, a casa devia ser deslumbrante, né, para ele. E ele olhava para um lado, olhava para o outro. E o Paulo falando lá, e o Eutico olhando a TV de 89 polegadas, olhando os computadores, olhando os sofás, os móveis da casa, tal. Aí isso aí deve ter durado, sei lá, uma hora, ele contemplando aquela casa, deve ter dado uma rodada. Mas depois de 1h30, 2 horas, já passa essa graça, né? Ele já olhou todos os detalhes da casa. E agora talvez ele comece a olhar para a janela, para o lado de fora. Aí ele olha para os amigos dele, que estão chegando. Ah, mas o Joãozinho agora foi dormir, apagou a luz na casa dele. Porque diz que o lugar onde eles estavam estava bem iluminado. E a iluminação naquela época era com tochas. Então estava um monte de gente com tocha lá dentro. E a conversa rolando, e a pregação de Paulo rolando. E ele já perdeu o interesse na casa, e ele começa a olhar. Lá pela janela, aqui está Paulo nesse lado, e ele olha para o lado da janela e ele fica olhando. Olha, o Joãozinho apagou a luz, foi dormir. Olha o Pedrinho foi dormir, apagou a luz na casa dele. Olha o Zé, o Zezinho foi dormir. Olha, o que a Mariazinha está fazendo fora de casa agora? E Paulo rolando a conversa lá. Daqui a pouco apaga a luz, não tem mais nada para ver do lado de fora. Porque num lugar onde não tem iluminação pública, não perde a graça olhar para fora. E Paulo está falando lá algo que o Eutico talvez não estivesse entendendo nada. E aí ele começa, né, o olho pesar, ele fica sonolento, ele vai perdendo interesse sobre tudo aquilo que o atraía. E ele dorme. Quantas vezes nós não fazemos isso, gente, de começar uma atividade ou nos entregar a algum propósito e aquilo lá, num primeiro momento, é tão empolgante porque a gente vê novidade aqui, novidade ali, novidade aqui, novidade ali, e aquelas coisas são encantadoras para a gente fica entorpecido com a novidade. Mas quando a novidade começa a perder a graça, a gente começa a olhar para fora. Olha, eu daria tudo para estar lá fora agora, voltar para minha casa, para dormir. Eu queria estar fora daqui, eu não queria mais estar aqui. E a gente fica procurando, por que eu fui entrar aqui? E cadê as novidades? Aí a gente começa a reclamar do patrão porque não tem novidade, né? Do pastor porque não tem novidade, porque eu fui lá por causa da novidade, agora a novidade já perdeu a graça. E o Eutico está nesse momento onde o porquê que levou ele lá nessa casa já perdeu todo o sentido. E ele resolve dormir. Ele é vencido pelo sono e se entrega. E olha, gente, eu tenho convicção de que, mas Samuel, as pessoas podem dizer assim, não, mas também uma mensagem assim de 6 horas, ninguém aguenta, né? Não é demais. Mas eu pergunto, quantos dias as pessoas ficam acordadas, viradas no carnaval? Quantas horas as pessoas ficam assistindo maratonas de série? Ou assistindo, ou jogando na internet, ou fazendo campeonatos online? Quantas horas? Então a questão não é a quantidade de tempo, é o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Se o meu porquê não for forte, eu em determinado momento vou perder o interesse.
eu vou desanimar, eu vou começar a criticar porque está desconfortável. E eu acho que o Eutico pensava, vou embora, não vou embora, se eu for embora vai ficar chato. Ah, agora está tarde para sair. Talvez o vizinho que me trouxe não pode me levar agora. E aí está todo mundo lá participando e o Eutico morre. Ele cai da janela e ele se entrega naquele sentimento porque ele não vê mais propósito naquilo. E aí todo mundo, agora que se tinha mais alguém como eu, Eutico, dormindo naquela história, já acordou todo mundo. Ah, morreu. Ah, Jesus morreu, isso. Não, o Eutico morreu, vamos lá ver, não sei o que. Desce todo mundo, 3 andares da casa para ver o Eutico que caiu da janela, ninguém sabe o que aconteceu, ele quebrou a cabeça, está com poça de sangue lá, nossa, você não sabe, e assim por diante, todo mundo vai lá ver o Eutico. E o Paulo fala, gente, calma aí, fica de boa. Aí ele desce lá, vai tranquilo. E o que será que nesse tempo onde o Eutico passou dessa para melhor, o que será que ele viu lá do outro lado? Quem passa para outra vida sempre fala, né? E que volta e fala, não, eu vi uma luz muito brilhante. Eu acho, tem para mim que o Eutico foi abraçado pelo Senhor Jesus. E ele pela primeira vez descobre algo na sua vida que realmente preenche o seu vazio. Ele realmente percebe que não é que ele chegou lá e todo mundo dizia que o Eutico estava vivo. E aí agora ele está lá, estatelado no chão, e todo mundo está dizendo, o Eutico está morto. Mas, do outro lado, provavelmente o Eutico estava se sentindo mais vivo do que nunca. Porque ele encontrou algo que ele não encontrou em lugar nenhum. Nada que a aparência fosse importante para ele, agora era importante porque ele estava nos braços de Jesus. E por que eu acho isso? Porque Paulo repetiu, né, aquilo que provavelmente estava acontecendo no mundo do além. Ele abraça o menino. E quando ele abraça, ele remete àquilo que Elias fez, o que Eliseu fez. Né? Ele aqueceu o corpo do menino e o menino volta à vida. E agora o Eutico que estava morto, ele verdadeiramente está vivo. Antes o Eutico parecia que estava vivo, mas estava morto. Agora o Eutico está morto, mas ele está vivo. E ele ressuscita como resposta a isso. Então, muitas vezes, o nosso fundo do poço, quando a gente chega no limite, é quando a gente realmente começa a viver. E Paulo chega para nós em Gálatas e diz assim, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então esse apóstolo Paulo, que todo mundo olhava e via que ele estava vivo, ele está dizendo, não, eu morri. Eu fui crucificado com Cristo e agora eu estou vivo. O Eutico, todo mundo dizia que ele estava vivo. Mas agora ele caiu da janela e todo mundo diz que ele está morto. Mas agora, o Eutico que está morto, agora ele está vivo. Porque ele encontrou aquele que o abraçou e é aquilo que fez sentido realmente. E diz a história, termina a história, que Paulo volta, todo mundo, vai lá pessoal, vamos voltar. Aí eles partem o pão, celebram a ceia e agora com um novo sentido. Quando Paulo fala da ressurreição de Jesus, todos aqueles discípulos lá no 3º andar daquela casa falam assim, eu entendi, agora faz sentido, Jesus que ressuscita os mortos. Jesus veio para ressuscitar esse menino aqui na nossa cidade. Ele estava morto e ressuscitou. Ele agora está vivo. É isso que Jesus veio fazer. Que o apóstolo Paulo pegou esse gancho e falou assim, agora vocês também, que estão mortos nas suas ofensas e pecados, vocês podem viver em novidade de vida. Então aquilo que parece que está, que as pessoas olham e falam, não está vivo porque está ativo, na verdade está morto. Mas quando a gente morre para nós mesmos, a gente começa a viver a vida verdadeira. Mas a gente só faz essa transição quando há um porquê muito forte. E qual é o porquê que aconteceu na vida de Paulo, que aconteceu na vida de Eutico e que pode acontecer na minha e na sua vida? A palavra é encontro. Paulo se encontrou com Jesus e ele que estava vivo, mas estava morto, ressuscitou. Eutico encontrou Jesus e ele foi ressuscitado pelo poder que traz a vida. E ele encontrou Jesus e ele é ressuscitado. E aquelas pessoas de Trode são ressuscitadas com o encontro com Jesus. E essa é a palavra para nós hoje, meu irmão. Que o seu e o meu porquê não sejam baseados, né, naquilo que as pessoas acham,
que é importante, como o apóstolo Paulo, que valorizava o status, a condição social, pessoal que ele alcançou. Porque isso é tão passageiro, isso é tão limitado. E quanto mais você alcança a posição social, mais você se sente incapaz, porque você chega em uma outra posição, você vê que tem um monte de gente naquela posição já. Aí você fala, não, eu não posso, eu preciso chegar mais longe, eu preciso chegar mais longe. E nunca termina. Esse porquê gera morte na nossa vida. Que o nosso porquê não seja olhar as distrações, olhar aquelas coisas que nos atraem no mundo. Não, agora eu quero fazer curso de inglês. Agora eu quero ir para a Europa. Agora eu quero comprar um carro. Agora eu quero namorar essa pessoa. Agora eu quero mudar de cabelo. E a gente vai mudando de atração em atração, de coisas em coisas, situações em situações. Porque aquilo que nos motivava antes, agora já perdeu a graça. E a gente vai olhando para a janela, para tudo aquilo que nos atrai. E tem gente que chega no Evangelho e que está hoje na janela. Ela está na dúvida, ela está, o que tem mais graça? Será que é o que está lá fora? Será que é o que dentro? E às vezes ela está muito mais atraída pelo que está lá fora e ela começa a se consumir porque eu estou aqui dentro e eu tinha uma vida lá fora para viver. E aí Deus dá a oportunidade de eu encontrar o que tem lá fora. E ele embarca nesse seu mergulho e ele entra na morte. Só que quando ele entrou na morte, ele percebe, ele entende a morte, aí que ele começa, ele tem um encontro com Jesus e ele encontra a vida. Que o nosso porquê não seja baseado na nossa apatia, na nossa distração com as coisas externas, mas que seja com o encontro com Jesus. Quando eu era criança, adolescente, eu olhava para a igreja e confesso que muitas vezes eu era como eu, e olhava pela janela. E tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era criança, andar de bicicleta. E os meus amigos com quem eu andava de bicicleta tinham um evento especial que unia, eles voltavam cheios de alegria desse evento. E era um evento que acontecia no domingo. E eu nunca pude ir porque eu tinha um compromisso na igreja. E aí eu olhava pela janela e eu pensava, no dia que eu puder ir num passeio ciclístico. No dia que eu puder ir num passeio ciclístico. No dia que eu puder. E eu me distraí com essas coisas. E, em outros momentos foi outra situação, em outros momentos foi atração por ganhar dinheiro, foi atração por compulsões. Eu já me enfiei tanta coisa, irmão. E esses dias eu estava pensando assim, eu já pisei tanto na jaca. Eu já desejei coisas ruins para pessoas. Eu já me deleitei em vingança. Eu já fui viciado em pornografia. Eu já cultuei o dinheiro como um Deus. Eu já fiz tanta coisa, gente. Olha, como o apóstolo Paulo diz, dos pecadores eu sou o maior. Só que alguma coisa me fazia continuar sentado naquela janela. Porque às vezes eu olhava, chegava alguma pessoa, um missionário, por exemplo, e ele contava das grandes coisas que tinham acontecido com Deus, e eu falava, puxa vida, isso aí é uma coisa interessante, isso aí é uma coisa empolgante, isso é legal, mas eu aqui ainda não me sinto preenchido, o que será que está faltando? E eu via pessoas dizendo assim, eu tive um encontro, aí eu tive um encontro com os dons espirituais, e a pessoa vinha apaixonada, e eu olhava, puxa, aqui deve ser legal mesmo. E aí eu olhava pela janela, daqui a pouco passava aquela novidade, aquilo não era para mim. Eu mudava, mas eu nunca saí. Eu sempre, por mais que eu olhasse pela janela, eu sempre estava lá. Quase já dormi e quase já voei da janela. Mas estava lá. Deus permitiu que eu não caísse da janela direto, assim, claramente. Eu fiquei lá. E Deus me manteve, gente. Já teve, olha, quando eu comecei eu não queria ser pastor. E assim, eu já sabotei isso tantas vezes na minha vida. Eu já pedi, Deus, me tira disso, por favor. Muitas vezes eu já pedi, Deus, eu posso sair. Eu já fiz coisas para atrapalhar o trabalho de Deus. E coisas das quais eu não me orgulho. Fiz muitas coisas erradas. E Deus não abandonou a minha vida. Deus não me deixou. Deus, vez ou outra, Deus falava, filho, eu sou seu pai. E eu
eu fazia de novo, eu fazia outra coisa errada, e eu agora sim, esse pai vai me abandonar, e eu posso me entregar para outras coisas, e Deus vinha de novo e falava, filho, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai, eu sou seu pai. E por mais que eu pisasse na jaca, Deus sempre estava ali, me abraçando, esquentando meu corpo de novo, e me levando de novo para perto dele. E quem pode deixar um pai assim que ama tanto? Quem pode abandonar um pai que tanto ama e que continua voltando e dizendo, filho, você está cheio de lama, mas eu te amo. Filho, você está cheio de coisa errada, mas você ainda é meu filho. Eu não vou desistir de você, eu não vou abandonar você, eu não vou te deixar, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde você estiver, se você estiver na sujeira da pornografia, eu estou ali do seu lado, eu não te deixarei. Se você estiver desejando mal para alguém, eu vou estar ali do seu lado, eu não te deixarei. Eu não te deixarei, eu sou teu pai e eu estou abraçando você. Porque um dia você vai me encontrar de verdade e você não vai querer mais me largar. E hoje, meu irmão, esses dias aqui, não sei se foi essa semana ou semana passada, eu pensei comigo, gente, eu já fiz tanta coisa para dar errado. Eu já me sabotei tanto, eu já sabotei a obra do Senhor tanto, eu já sabotei tantas coisas. E o Senhor continua me trazendo de volta, Ele continua me mantendo vivo. Tantos acidentes que eu poderia ter ido, tantas vezes que eu desejei morrer e Deus me trouxe de volta e disse, não filho, ainda não está na hora. Eu tenho muita coisa na sua vida. Eu quero você como meu filho, eu quero você por perto. E eu pensei assim, se Deus não abre mão de mim, eu atrapalhando tanto, eu fazendo tanta coisa errada, imagina se eu começasse a ajudar, ou pelo menos não atrapalhar a obra dele na minha vida. Imagina isso, como é que seria isso, se eu fazendo tudo errado, Deus ainda usa a minha vida para abençoar outras pessoas, para fazer a sua obra, para construir coisas, e Deus continua usando. Imagina se eu deixar. Imagina se eu tão somente não atrapalhar a obra do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida vai completar até o dia de Cristo. Não tem nada que vai se perder, meu irmão. Você pode tentar atrapalhar o trabalho de Deus, mas Ele vai te dizer, eu sou teu pai. E eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Você pode pintar e bordar, mas se eu estou ali, eu não vou te deixar. Pode voltar. Você vai morrer, você quer morrer, eu te ressuscito. Ah, você quer morrer de novo, eu te ressuscito de novo, porque eu tenho você no meu coração, na minha mão. Eu te amo, você é meu filho, você é minha filha. Irmão, não tem um porquê maior na nossa vida cristã do que o encontro. Quando a gente encontra com o Senhor, gente, tem nada que nos tire. Que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que a gente não viva de aparência, de empolgação, mas que a gente busque a presença. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Que você esteja, meu irmão, que a sua vida não fique só em 51% nas mãos de Jesus, mas que você consiga entregar tudo. Sabe, que tudo seja de Deus. Que a sua vida esteja no altar, que você não duvide. Meu irmão, eu testei Deus de todas as formas. E Ele continuou me amando. Você não vai conseguir fazer Deus te amar menos. Ele fez tudo o que Ele podia para ter você perto dEle. Ele não vai abrir mão de você. Não vai abrir mão de você. Não tenta, não fica testando Ele, porque Ele não vai te largar. Então é hora da gente dizer, sim Senhor, pode me usar. Eu vou parar de atrapalhar a tua obra na minha vida, eu vou deixar de olhar para a janela, eu vou deixar de procurar coisas para me encher quando o Senhor tem tudo aquilo que eu preciso. Eu vou me entregar. Talvez o mergulho de Eutico tenha sido a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Tem muitos de nós que vão passar a vida inteira na janela e nunca vão mergulhar. Vão passar, ou será que é bom, será que não é, e vai ficar a vida inteira esperando na janela. Mas tem hora que a gente precisa mergulhar. E aquilo que parece ser a nossa morte vai se tornar no motivo mais importante para a gente viver.
Irmão, aquilo que te desafia para se entregar. Eu tenho dificuldade com a figura paterna, eu tenho dificuldade com a igreja. Talvez, meu irmão, essa coisa que mais te oprime seja a chave para você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Deus te fortaleça e te dê graça. Eu quero orar por todos aqueles que querem, como Eutico, encontrar uma nova vida. Que já cansaram de olhar para a janela. Já cansaram de criar ou de criar situações para crescer ou e estão cansados de lutar e que estão prontos para entregar a sua vida para Jesus. Muito mais de 51%, onde a vida realmente começa. Então, se você é uma dessas pessoas, eu queria orar por você, queria que você fizesse a sua própria oração de entrega, porque eu não sei qual é a área que você precisa ainda entregar para o Senhor, para começar a viver uma vida verdadeira. Mas eu vou fazer uma oração para te ajudar. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, meu Deus, por todos aqueles que já se cansaram, Senhor, de correr atrás do vento. Já conquistaram muitas coisas, mas tudo que conquistaram ainda não era aquilo que os preencheria. Pai, eu quero clamar por aqueles que estão na igreja, que leem a Bíblia, que têm uma rotina espiritual, têm um linguajar espiritual, parece que estão vivos, mas por dentro estão mortos, e que da janela contemplam a esperança de uma vida lá fora, que ainda não encontraram aqui dentro, mas aqui o que está vivo, o que pode nos ressuscitar, está dentro, não fora. Aquilo que pode nos trazer vida está dentro e não fora. E eu te peço, Deus, que esses que estão na janela, meu Deus, tenham força e tenham coragem de mergulhar no Senhor, no desconhecido, porque lá vão encontrar alguém que os abraça. Pai, que vão encontrar a esperança de uma nova vida e simbolicamente mergulharem no Senhor. Pai, eu te suplico por aqueles que tentam mostrar para os outros que estão vivos, mas no fundo, não estão. Pai, ressuscita nessa noite. Traz de novo fôlego de vida, mas não um fôlego de vida só para manutenção da existência, mas um fôlego de vida que procede do céu, um fôlego de vida que enche e que preenche cada espaço da nossa vida e nos faz sentir plenos, nos faz nos sentir preenchidos e realizados. Pai, nos permite encontrar o Senhor, porque a hora que a gente encontra, Senhor, não é nada como, não é uma crença, não é um discurso, não é um posicionamento, um lugar onde a gente vai, mas é uma realidade que acontece, é um novo nascimento dentro da nossa alma. Pai, todos aqueles que estão oprimidos pelos problemas, que estão buscando alguma coisa, ressuscita, Pai. Aqueles que estão aflitos, estão enlutados, que sentem que morreram por dentro, eu te peço ressurreição. Ressuscita, Pai. Ressuscita, Pai. Ressuscita todas as áreas em que há morte. Ressuscita, Pai, para uma novidade de vida. Pai, leva-nos a viver um novo tempo na Tua presença, onde há vida, onde a gente enxerga a Tua presença e anda atrás do Senhor sem duvidar. E permite que o Senhor continue fazendo a Tua obra dia após dia. Em nome de Jesus, faz novas todas as coisas e ressuscita, Pai, pessoas nessa noite. Em nome de Jesus. Que haja um encontro na Tua presença essa noite. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.